Então eu vou colocar já o tema e vamos começar. O tema é este: entre o paternalismo medieval e o neoescravagismo progressista. Eu tinha me esquecido, mas eu fui ver hoje na relação. Na realidade, nós fizemos esse exercício em julho do ano passado, mas é tanta coisa que passa pela minha cabeça que eu não retive isto. Mas não faz mal, porque vamos fazer uma atualização dele, que à medida que o tempo vai correndo, os fatos vão se precipitando, a revolução vai caminhando, e ela vai se modernizando. Assim nós também vamos comentar isto. Bem, então veja só. Se bem que continue, isso aqui é um texto que não é do Dr. Plínio, ele está mencionando um texto de uma outra pessoa. E essa pessoa que diz, ele é um progressista esquerdista. Se bem que continue preeminente e absoluto o interesse e a tendência à máxima produtividade, quer dizer, se deseja interesse à máxima produtividade, a propriedade deixou de ser a projeção do indivíduo. Então, veja, antigamente a propriedade era aquilo que criava a moldura do indivíduo, não? Uma espécie de suporte necessário de sua individualidade no mundo das coisas para se tornar, eis o que particularmente os cristãos deveriam ter presente, ao recado dele, uma condicionadora em sentido negativo da individualidade. Então, o fato da pessoa ter a propriedade individual particular é um mal, é contra, no fundo, é contra o que deve ser. Pode-se de fato afirmar, como o fizeram autorizados juristas de inspiração certamente não cristã, isso eu creio que é de 1966, esse exercício, que hoje não é mais o proprietário que possui a propriedade, mas, pelo contrário, a propriedade é que possui o proprietário. Veja só como é que é isto, e que a gente vê que é uma mudança sutil, sem a pessoa perder a propriedade, mudar a relação dela com a propriedade. Então vamos ver o que Dr. Plínio diz. Quem professa essa estranha opinião reduz o homem não mais a assalariado, nem mesmo a escravo de outro homem, mas a escravo de um sistema de produção burocrático e mecânico, dotado de um poder análogo ao poder do dono sobre a coisa. Quer dizer, a coisa inverte. O, 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 a coisa inverte. É o Estado que passa a ser dono do homem. O homem, aparentemente dono da propriedade, a coisa inverte. Na realidade, ele está sendo escravo do Estado. Então, vamos ver. Aqui tem duas gravuras assim, que são da medieval, do tempo medieval. Então, esse primeiro à esquerda é um barbeiro, ele está cortando o cabelo, tudo. Um outro ali está lavando o cabelo. Mas vejam como é que era o ambiente, vejam como é que era a relação. Cada um era o que era, cada um era uma pessoa, tinham personalidade, tinham tudo. Aqui do lado direito é um produtor de vasilhas aí, de jarros, de coisas do gênero. Mas veja o ambiente da propriedade, é um ambiente que as pessoas não viravam máquinas, não viravam máquinas, e ficavam cada uma com sua completa individualidade. Agora, se a gente vai ver, veja agora aqui, o que é isso daí? Isso já é uma foto atualizada. Isso é uma espécie de agrovila, é uma espécie de todo esse pessoal mora no mesmo um terreno assim, X, mas tudo o que eles fazem em função da coletividade, da comunidade.
eles perdem muito da sua individualidade e não pensam de outro jeito, senão em função da comunidade. Continua a notícia. Consideremos o campo do direito penal. Assiste-se hoje, de uma parte, a uma profunda transformação no modo de avaliar a gravidade de certas infrações, e de outra, a uma crescente dilatação que pode parecer censurável das hipóteses delituosas por comportamentos considerados outrora plenamente irrelevantes. Quer dizer, havia coisas que antigamente se consideravam irrelevantes e que agora passou a se considerar 66 como coisas que são relevantes e que são delituosas, são graves. Né? Agora, vejam só, a responsabilidade, as responsabilidades mais graves já não são as que se referem a atentados contra o indivíduo, contra o patrimônio, mas as que, de qualquer maneira, põem em causa valores sociais. Quer dizer, se afetou a comunidade, é gravíssimo. Se é individual, não tem muita importância. Continua. Em consequência, se discerne a necessidade de sancionar penalmente todo comportamento que se manifesta não tanto como atentado contra o indivíduo ou a ordem social, entendida na velha acepção de ausência de choques entre indivíduos, mas como atentado à prossecução, à sequência, né, daquele finalismo que agora passou do indivíduo e da sociedade para o Estado. Todo crime, com efeito, é crime enquanto é crime político. Aqui não é político no sentido de eleitoral, nada disso, partidário, mas é no sentido do Estado, que envolve o Estado. Então, na realidade, passou a ser culpa mesmo aquilo que envolve o Estado. Bom, aqui tem mais essas duas gravuras que estão lá nos ambientes costumes do site, e para mostrar as atividades são comerciais, atividade industrial, etc., mas com um caráter onde o aspecto individual, o aspecto da personalidade, está tudo muito bem preservado. Né? Agora, o que acontece? Vamos ver o que o Dr. Plínio vai comentar agora. Quem pensa desta maneira considera que os indivíduos não têm direitos próprios e que o Estado é o único titular de todos os direitos. Né? Estava claro, eu creio que é fácil de compreender. A saúde física do homem não é mais um mero bem personalíssimo do indivíduo, mas é um bem da coletividade, tanto que sua tutela é garantida pela Constituição. Então, quem garante a saúde é a Constituição. Não é mais, o indivíduo não tem a garantia pessoal dele, é o Estado que garante a saúde, não para ele. Bom, vejam só, aqui é uma foto atual. O que é? Está aí, agente comunitário de saúde. Eles vão lá, estão examinando esses meninos, deve ser talvez uma escola, mas vejam já os meninos como é que estão postos. E vê como é que ele vai vendo a boca, as gargantas, vai ver tudo isso, num ambiente que não tem aquela individualidade do consultório médico, onde a pessoa ali é tratada individualmente. E se prestarmos atenção, o que ocorre? Os convênios estão se tornando algo na linha inteiramente comunitária. Antigamente, a medicina, o médico tratava a gente com individualidade. Agora nós fazemos parte de um rebanho. Vejam só, essa foto é uma filha
é uma fila de um convênio. Vejo como isso é inteiramente real. E isso que o doutor Plínio, naquela época, advertiu, hoje a coisa está muito mais avançada. Um outro local onde esse jogo está sendo feito também, para criar essa ideia de espírito comunitário, é nos bancos, nos caixas bancários, nas coisas assim. Quer dizer, essas coisas não tem mais o caráter individual. É tudo coisa de rebanho. E mesmo se a gente for ver por um certo prisma, esses que estão assim, eles às vezes nem chegam a ver o dinheiro que eles têm, porque eles vão, transferem, pegam, pagam com cartão. Na realidade, eles têm mais número do que dinheiro. Tem mais número do que dinheiro. Bom, vamos voltar então para ver o que o Dr. Plínio disse. Na perspectiva dos textos anteriores, bem se vê aonde pode conduzir este, pois se o indivíduo não tem direitos, esse direito do Estado sobre a saúde de cada qual prima absolutamente sobre qualquer sombra de direito do indivíduo à sua própria saúde. Quer dizer, então, realmente, quando o direito do indivíduo sobre a própria saúde já não está mais nele, ele perdeu um dos direitos mais diretamente ligados à preservação dele, dos mais importantes que tem. Em consequência, este princípio pode levar rápida e diretamente à escravidão. Aqui que eu quero chegar. Quer dizer, o mundo hoje está caindo grossamente na escravidão, conforme nós vamos ver. E veja como o Dr. Plínio detectou isso já naquela época e advertiu. Vejam só, quem sustenta todas essas opiniões tão terrivelmente impregnadas de espírito escravocrático, quem que sustenta? Algum fanático da monarquia despótica em uso outrora no Oriente? Algum senhor feudal cruel e sem entranhas, como nolo pintam os contos da carochinha, enxertados em certa historiografia muito em voga? Quer dizer, ele denuncia o jogo que o comunismo faz para mafiar o sistema antigo e exaltar um sistema moderno que, no fundo, é comunista. Então, agora ele vai explicar. Quem é que diz isso? Não, é um católico progressista. Desses que, em geral, vivem a invectivar, tratando-as de tirânicas, as melhores e mais perenes tradições cristãs da Idade Média. Eles vivem atacando a Idade Média. É o senhor Giampaolo Meucci, magistrado e assistente de Direito Constitucional na Universidade de Florença, na Itália. Né? Aqui tem uma fisionomia dele e é uma e tem mais uma daqueles quadrinhos de como se agia na Idade Média. Então está aí um católico progressista fazendo literalmente o jogo do comunismo. Literalmente fazendo o jogo do comunismo. Bom, continua o doutor Plínio. E ele que colabora em jornais e entrevistas como Il Popolo, l'Italia e Testimonianze. O professor Meucci escreveu o capítulo Verso lo Stato di Domani, quer dizer, em direção ao Estado de amanhã, no contestadíssimo livro Il Dialogo alla Prova, a cura de Mario Gozzini, mezzo século, e tem a citação, no qual colaboram católicos e comunistas italianos. Então, o Dr. Plínio está mostrando que esse pessoal da esquerda católica, na realidade, eles prestavam um serviço muito forte para o comunismo. É isto. Vejam só. Assim, tantos e tantos progressistas, clamando contra o que denominam de paternalismo medieval,
considerado por eles um regime incompatível com a dignidade humana, acabam por levar sua idolatria do Estado a ponto de pleitear o restabelecimento da escravidão típica dos povos anteriores a nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, acabam caindo numa situação que foi anterior ao nosso Senhor, um paganismo mais descabido. Vamos agora em frente. Dr. Plínio diz: quanto a esse paternalismo na Idade Média, eis o que diz Leão XIII, no que toca aos trabalhadores da indústria e do comércio. Então, diz Leão XIII: os nossos antepassados experimentaram por muito tempo a benéfica influência destas associações, as corporações operárias, que também se chamavam corporações de ofício, né? Ao mesmo tempo que os artesãos encontravam nelas inapreciáveis vantagens, as artes receberam delas novo lustre e brilho, né? E nova vida, como o proclama grande quantidade de monumentos. Sendo hoje mais cultas as gerações, mais polidos os costumes, mais numerosas as exigências da vida cotidiana, é fora de dúvida que não se podia deixar de adaptar as associações a estas novas condições. Assim, com prazer, vemos nós irem se formando, esse é o Papa dizendo, por toda parte sociedades deste gênero, quer compostas só de operários, quer mistas, reunindo ao mesmo tempo operários e patrões. É para desejar que ampliem a sua ação. Conquanto nos tenhamos ocupado delas mais de uma vez, queremos expor aqui a sua oportunidade e o seu direito de existir e indicar como deve organizar-se e qual deve ser o seu programa de ação. Então, veja, está toda uma instrução vindo do magistério da igreja, mostrando como se deveria fazer para preservar aquelas características que tinha na Idade Média. Depois, vejam só. Como se vê, diz o Dr. Plínio, o grande pontífice considerava deverem as corporações medievais permanecer até nossos dias, feitas, embora as necessárias modificações. Sempre há modificações que são necessárias pelo passar do tempo, porque a realidade humana, como o ser humano é um ser vivo, ela está sujeita a várias mutações. Só que a questão é não modificar aquilo que está de acordo com um princípio, porque os princípios não se modificam. Ou se fizer modificações, são modificações acessórias que se faz, mas não atinge, não pode atingir o princípio. Por exemplo, da propriedade privada, da identidade das pessoas, da personalidade de cada um, etc. Bom, vamos em frente. Sentimos-nos muito melhor na companhia do grande Papa, no elogio a esses organismos medievais, garantia dos direitos dos patrões e dos empregados, do que na sequela dos advogados neo-escravagistas do estatismo contemporâneo. Então ele chama que esses que lutam pela essa modernização é no sentido de criar uma nova escravidão. E por falar em escravidão, agora eu vou entrar num terreno que é um terreno um pouco, vamos dizer, um pouco complexo, mas é a pura realidade. É que há tempos o ser humano vem sendo trabalhado para renunciar à sua primazia, renunciar à sua personalidade, renunciar à sua individualidade, tudo isso, e inclusive para seres que, na ordem da hierarquia dos seres, são inferiores ao ser humano, porque não tem espírito, não tem alma,
como tem o ser humano. Vejam, por exemplo, aqui. E vejam o que está escrito aí. Cuidados básicos para tutores de cães e gatos. O que posso fazer hoje para que meu pet seja um idoso feliz no futuro? Aí está. E a postura daquilo que chama dessa tutora que está, né, é de quem trata ele como se fosse uma pessoa. Talvez até com mais afeto do que fosse uma pessoa. E é um puro sentimentalismo. Puro sentimentalismo. Bom, isto que aí nós estamos vendo, uma expressão, tem algo ainda mais radical nesse daqui. E vê sempre o super afeto com que são tratados. Ora, esse é um animal que não tem nem de longe o lado gracioso que tem o cachorro. Ele é muito feio, enfim, é selvagem, tudo. Pode ser até domesticado, mas ele está ainda mais abaixo do cachorro do ponto de vista do decoro, enfim, da proximidade com o homem. Esse aqui não foi feito para ter proximidade com o homem. No entanto, também está sendo tratado assim. E o que ocorre muito frequentemente, não digo dessas pessoas que eu não as conheço, são gente que, por exemplo, é favorável ao aborto. Favorável ao aborto. Bom, e vamos agora para um outro sintoma da escravidão, e que é esse daqui. Vejam só, aqui tem uma loja que vende roupas furadas. Eu não sei se é uma loja ou se é. Nem sei o que é isso. Mas veja bem, como tem uma roupa toda furada pendurada aí, as outras devem ter características parecidas, mas aqui não aparecem. Mas sabe-se que é assim. E vejam do lado um cachorrinho, até engraçadinho, mas com a roupa dele que o cachorro veste não é furada. A roupa do ser humano é furada e a que o cachorro veste não é furada. Como é que é isto? Né? Como é que é isto? Vamos continuar mais. A coisa está aqui no convívio humano. Gente, não quero fazer nenhuma avaliação sobre o que são essas pessoas, quem são, quais são seus costumes, quais são suas. Mas uma coisa é patente, que todos estão cada um vendo um assunto no seu smartphone e sem a apetência de ter uma conversa que seja uma conversa viva, sem essa apetência, e com isso se entregam. E quando cada um, numa conversa, cada um contribui com suas características pessoais, com seus conhecimentos, a sua simpatia, enfim, seus gestos, sua expressão, tudo isso, aqui não. Todo mundo se fecha, ficam comendo ou bebericando alguma coisa, mas sempre fazendo aquilo que o conjunto está fazendo, mas de uma maneira igualitária e não de uma maneira desigual, hierárquica. Né? Agora vamos ver um outro caso também de escravidão. É esse caso aqui. Esse caso ele é tremendo porque essa pessoa da esquerda, loura, clara, tudo, é a mesma pessoa da direita que se transformou para ficar do outro lado, como a outra. Não tenho nada em contrário às pessoas negras, porque são pessoas, são seres humanos, tudo merece todo o respeito e consideração. Mas é uma cabeça muito sui generis querer se transformar desse jeito. É uma coisa. Tem qualquer coisa aí que não é normal. Tem qualquer coisa aí que não é normal. E é uma submissão à entrega da própria personalidade, à entrega da própria identidade, à entrega, enfim, das suas características pessoais, etc. Não. Troca por por um outro perfil que é completamente diferente do seu perfil nativo. Bom, tudo isso eu estou mostrando é um prolongamento daquela escravidão que o Dr. Plínio tratou no que nós lemos aí, que nós vimos aqui para trás.
Agora, o que ocorre? As coisas foram caminhando e hoje nós podemos ver, esse aqui é um quadro que mostra a rede da internet envolvendo a Terra toda. Se é assim ou não é assim, eu não interessa. A verdade é que está ficando assim. Está ficando assim, porque com a internet a gente pega e fala do outro lado do mundo, ato contínuo, se pode falar. Se pode dizer isso. Então, isso que foi colocado como uma grande possibilidade, uma grande vantagem para o convívio humano, na realidade é uma rede, mas é uma rede de uma que envolve e que agarra a liberdade humana e escraviza todo mundo. Todo mundo que está nesse esquema ah, está com o risco de perder a própria personalidade, a própria individualidade, a própria. Porque esse esquema impõe adaptações, impõe sujeições, assim que a gente precisa se submeter a coisas que eles querem, impõe, no fundo, a criação de uma mentalidade que já não é mais a mentalidade da liberdade total conforme Deus nosso Senhor nos fez. E nós estamos vivendo hoje o maior escravagismo da humanidade. Para onde conduz isso? Para uma coisa que está sendo posta cada vez mais em evidência e que, se a gente não parar para pensar e medir mesmo, nós deixamos nos arrastar. Vejam só. Quer dizer, nós vimos que é o demônio que está se pondo. E aqui, essa foto é uma foto também de um desses desfiles de modas que uma mulher desfilou desse jeito. E está cheio de coisas assim. E com isso eles estão habituando as pessoas para a hora em que o demônio vai se mostrar claramente. E nós vemos que isso vai ser uma prova que nós devemos atravessar. Nossa Senhora não nos faltará, mas nós temos que nos preparar, rezarmos e estarmos sempre atentos para não embarcarmos naquelas coisas do mundo que enfraquecem as portas da nossa alma, para que o demônio não consiga entrar. Mas vê-se que o panorama que a revolução está criando, e que o Dr. Prince sempre disse que era o reino do demônio, eles querem chegar no reino do demônio, e isso eles estão mostrando cada vez mais. E nós temos que ter muita confiança, mas ter certeza de que Nossa Senhora não nos abandonará em hipótese alguma, desde que nós nos voltemos para ela e nos coloquemos nas mãos dela. E por quê? Não podemos duvidar jamais da promessa que ela fez em Fátima. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, nós vimos já, Dr. Plínio ele comentou, que não existe hoje vocação mais bela do que de lutar pelo reino de Maria. Bom, essa vocação, ela é realmente bela. Ela, diz ele, só é menos bela do que foi a vocação dos apóstolos, foi a vocação dos apóstolos no tempo do nascimento da Santa Igreja e da paixão de Nosso Senhor. Bom, mas nós temos que passar por provas assim terríveis, mas com a certeza absoluta de que Nossa Senhora vai vencer. Isso nós aprendemos com o nosso fundador e temos a obrigação de manter isso presente no nosso espírito.